Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e hoje eu vou responder alguns comentários e comentar alguns pontos relevantes do vídeo da semana passada, que foi uma entrevista com o Júlio sobre fake news. Mas eu acredito que a computação pode ser usada como um meio para diminuir esse impacto. Eu posso, por exemplo, ajudar a pessoa que está checando, posso usar uma solução automatizada para diminuir a audiência dessa notícia que é disseminada numa rede social, que é publicada na internet. Então, já respondendo uma primeira pergunta, quem era ele? O que era aquela entrevista? Porque acabou que eu não coloquei muita introdução, já foi direto para a entrevista. Então, aquele ali era o Júlio Reis, aluno de doutorado da UFMG, que trabalha com detecção de notícias falsas. Então, eu tinha assistido a defesa do Júlio e eu achei o máximo o trabalho de você explorar textos de notícia, né, para conseguir distinguir o que é uma notícia real de uma notícia falsa. E aí eu pensei de chamar o Júlio para contar pra gente como que é feita essa discriminação, como que é feita essa classificação. Antes da gente responder comentários, o primeiro ponto que, assim, acho que é uma coisa que fica meio implícita, mas a gente nunca define propriamente, é o que é uma fake news, porque a palavra ficou tão gastada assim, né, qualquer coisa agora é fake news, que às vezes a gente até esquece que tem uma definição para o que se trata o problema das fake news. Então o Júlio destacou: a definição de fake news está relacionada à criação de uma notícia intencionalmente falsa. Então esse negócio da intenção, de ser intencionalmente falsa, é muito importante para definir uma fake news, porque é normal que jornalistas errem, é normal que uma notícia, uma informação incorreta seja propagada, simplesmente porque o jornalista errou, ou houve um erro na comunicação, né, com a fonte, mas errar intencionalmente, distorcer fatos intencionalmente, é o que caracteriza a fake news. Então é importante distinguir essas duas coisas. Então, fake news é dizer que os incêndios da Amazônia foram causados por ONGs que querem fazer o governo parecer o malvado. É um fato tirado de trás da orelha, que não tem fundamento nenhum, e simplesmente é inventado com viés político. Então, no caso específico do Júlio, do trabalho do Júlio, as notícias políticas são o foco principal, principalmente por causa das problemáticas que surgiram com o uso de bots para propagar, para fazer campanha eleitoral. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em outros países e aconteceu aqui no Brasil também. Então o Júlio acabou se enviesando para esse lado de notícias falsas que são propagadas na internet com viés político, intencionalmente falsas. Mas a gente pode expandir esse conceito para todas as notícias sensacionalistas que eu costumo trazer aqui no canal. Tipo, inteligência artificial acredita em Deus. É um fato que intencionalmente distorcido, porque acho que tá claro para todo mundo que a inteligência artificial é um algoritmo e o algoritmo não acredita em nada em termos, assim, humanos, né, de acreditar. Antes da gente continuar o vídeo, eu só queria dizer que o Peixe Babel agora está aceitando apoios através do PicPay, @canal Peixe Babel, e exclusivamente esse mês, os apoiadores ativos na data de 15 de setembro vão concorrer ao Neurocomic, que é um quadrinho da Dark Side Books sobre o cérebro humano. Então corre, se inscreve lá para apoiar no PicPay e boa sorte no dia 15 de setembro. Então, os outros pontos que eu quero levantar têm a ver com esse comentário que eu vou colocar aqui na tela agora, falando sobre alguns pontos que ele achou estranho que o Júlio falou. E eu acho que são coisas que dá pra gente expandir mais um pouquinho aqui nesse vídeo adendo. O primeiro ponto que o Neil Matrix levantou é que ele achou esquisito você definir a confiabilidade do conteúdo pela quantidade de acessos. E eu acho que, de fato,
faltou expandir um pouco sobre isso, porque não é propriamente a quantidade de acessos. O Júlio até comentou do site alexa.com, ele tá falando do conceito de autoridade de domínio, que tem a ver com quantidade de acessos, mas não em números e pronto, quem tem mais acesso é mais confiável. Tem a ver com a qualidade desses acessos também. Assim, não existe um guia de métricas para autoridade de domínio, então tem características como a idade do domínio, que é um fator, tá? Que agrega com muitos outros fatores, que quanto mais antigo o domínio, mais chance, né, dele ser confiável. Tem também a quantidade de links que apontam para o seu domínio, para o seu site, que quanto mais gente referenciando você, mais chances de você ser confiável. Tem também a qualidade do acesso, que é se você está sendo acessado por bots ou não, isso interfere também. Enfim, tem muitas outras características, tipo diversidade de links, mas a ideia é só que é quantidade e qualidade de acessos que vai definir se um domínio é confiável ou não. Lógico que continua questionável, pode passar alguns sites que não são confiáveis e outros que são confiáveis podem ficar de fora simplesmente por falta de popularidade ou algo do gênero, mas o fato é que a gente precisa definir critérios que facilitem, né, a discriminação de um site confiável ou não. Atualmente essa é a forma que dá melhores resultados, né? Antes da gente seguir respondendo esse comentário, os outros pontos que o Júlio comentou que são características relevantes para discriminar fake news de notícias confiáveis é o contexto social. Isso eu achei interessantíssimo, que ele falou sobre o padrão de disseminação da notícia. Então, uma vez que uma notícia é postada, como que ela se propaga nas mídias sociais? Uma das características que ele usa é, por exemplo, se propagou muito rápido, porque isso pode ser um indicativo do uso de bots. Então, se a mesma pessoa está compartilhando aquela notícia várias vezes, ou se o intervalo entre um compartilhamento e o outro é muito curto, então isso pode ser um indicativo ou que a pessoa nem leu a notícia, que pode acontecer, ela simplesmente clicou em compartilhar e aí vai contar como compartilhamento rápido, ou são bots que aí é literalmente imediato o compartilhamento. O outro ponto levantado por esse comentário é que ele achou que limitar a audiência da notícia, dado que uma notícia foi classificada como falsa, você limitar a audiência dessa notícia não está correto. Que acho que da perspectiva dele o correto é uma iniciativa mais transparente, de você deixar o compartilhamento orgânico da notícia, mas informando que se trata de uma notícia falsa. O papel do pesquisador é falar assim, olha, tá aqui, eu consigo fazer isso. Como que isso vai ser aplicado, se a notícia vai ser retirada do ar, se vai diminuir a popularidade dela? Isso é uma escolha de quem for usar. Cada plataforma pode escolher usar de uma forma diferente. Acho que tem 2 pontos importantes de você ser contra limitar a audiência. Primeiro que se a notícia é falsa, o impacto que ela pode causar, como o próprio Júlio falou, tem gente que acaba amputando a perna porque acha que quiabo controla diabetes, tem gente que não vacina seus filhos porque acredita que vacina causa autismo e outras doenças, né? Tem gente que dá água sanitária, né, o tal do MMS para os seus filhos porque acredita que vai curar o autismo, síndrome de Down, que vai curar a síndrome de Down. Então, você não limitar a propagação de algo que é tão nocivo para a sociedade tem que ser muito discutido. O outro ponto, e eu acho que o mais importante de todos, é que quando a gente fala limitar a audiência da notícia, não é para sempre, é até passar por uma verificação humana. Acho que o Júlio destacou isso quando ele falou. Porque você limitar a audiência só significa que você colocou em quarentena, digamos assim, para que algum ser humano vá lá e defina se é uma notícia falsa ou se é uma notícia verdadeira, um fato verificado. Eu acho que nada mais justo do que usar o algoritmo de uma forma colaborativa com humanos que vão verificar aquela notícia e decidir se ela deve ser propagada ou não. É uma escolha super válida das redes sociais de simplesmente decidirem não propagar conteúdo que não é verificado, as famosas fake news, né? E eu vi uma notícia semana passada, que eu coloquei até no stories do Peixe Babel,
que fala justamente como que o Facebook está pensando em criar uma aba de notícias e contratar jornalistas para fazer a curadoria das notícias que vão entrar lá. No momento que você cria a plataforma, ela tem uma certa responsabilidade sobre o conteúdo que vai ser propagado lá. Inclusive, eu não sei se já saiu ou se vai sair, mas eu e a Vivi gravamos um podcast com a Mel, o podcast Van Filosofia, a Mel e o Capeta, sobre responsabilidade de plataformas. As plataformas devem interferir ativamente no tipo de conteúdo que vai ser propagado, ou ela tem que deixar livre para que todos tenham voz igualmente e tudo seja democrático? Então essa foi uma discussão que a gente teve no podcast. Se ainda não saiu, fica de olho no Van Filosofia, porque vai sair. E uma coisa importantíssima que na verdade, eu não sei como que eu deixei passar tão rápido, tão batido assim no vídeo, que é o projeto do DCC, o projeto Eleições Sem Fake, que inclusive está aqui atrás no monitor. É uma iniciativa da UFMG, do professor Fabrício Benevenuto e seus alunos, né? Então eles estão criando uma série de ferramentas, cada qual com um objetivo diferente, para ajudar no combate a fake news. Então eles têm um monitor de WhatsApp, de grupos públicos do WhatsApp, tá? Então não tá monitorando as suas conversas, mas existem grupos públicos abertos no WhatsApp que eles entram e monitoram o conteúdo daqueles grupos para saber o que tem se propagado de notícia, que parcela dessas notícias são falsas, essas coisas assim. Tem monitor de anúncios do Facebook. Então, assim, uma série de ferramentas que mostram o comportamento das notícias na internet. Uma notícia que eu vou tentar encontrar, mas uma das notícias que eu vi foi que, por exemplo, quando o INPE divulgou os dados de desmatamento que o Bolsonaro se posicionou contra, começou a aparecer nos grupos de WhatsApp uma série de notícias desmerecendo, né, desqualificando o presidente do INPE. Então, são notícias falsas, são notícias fabricadas com viés político, e um monitor de WhatsApp consegue medir a propagação dessas notícias na rede. Então, assim, eu acho que é um trabalho extremamente importante que está recebendo visibilidade, inclusive da mídia internacional. Já teve notícia no The New York Times, no Wired, no El País. Uma iniciativa brasileira, a gente tem que se sentir orgulhoso, né, de tentar, pelo menos, medir o impacto das fake news e futuramente, quem sabe, até mitigar, né? Que eu sei que é muito difícil, mas vou ficar feliz que a gente já consegue de alguma forma medir a propagação. E se vocês tiverem mais questões sobre o vídeo, se quiser ver a entrevista inteira, tá aqui no canal, e fiquem à vontade para perguntar aqui embaixo qualquer coisa que não tenha ficado claro. Eu quero muito que esse vídeo seja não só um esclarecimento sobre essa pesquisa, mas também um alerta, sabe, de que tem se tornado um problema tão grande que tem pesquisa acadêmica investigando isso, tem o mundo inteiro prestando atenção nessas pesquisas, então é um negócio que vale a pena a gente se interessar e se preocupar. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que acham que esse negócio de fake news é qualquer notícia que eu não concordo, que não é verdade. Acho que mais importante que tudo, conversa com as pessoas que você conhece sobre o impacto de fake news, sobre o que é uma fake news de fato, que foi o objetivo de eu ter trazido esse tema aqui no canal. E além disso, é isso, não tem além. Eu quero agradecer a quem assistiu esse vídeo, assista a entrevista completa, é interessantíssima, assista os outros vídeos aqui no canal, segue a gente nas redes sociais e um abraço pra vocês e até semana que vem.